sessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos, meus queridos e minhas queridas, dando continuidade a este chamado para o avivamento. Sim, Deus Todo-Poderoso, nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo, está chamando cada batizado, está chamando a igreja para voltar para a sala do cenáculo, onde o Espírito Santo veio com o seu barulho, com o seu vento impetuoso, com as suas línguas de fogo, enchendo todos com a sua presença e fazendo com que todos orassem em línguas. E naquele dia, centenas, milhares de pessoas se converteram. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu oro para que você receba uma unção dobrada do poder do Espírito Santo, que você possa nesta pregação experimentar a salvação te alcançando, a restauração erguendo a tua fé, que você possa receber perdão, cura, libertação, milagres conforme as suas necessidades. Amém. E bata palmas para Jesus. Nós estamos falando do batismo no Espírito Santo, condição, não opção. Batismo no Espírito Santo não é moda, não é invenção, não é alguma coisa própria de um grupinho. Pelo contrário, quem lê com atenção a Bíblia entende que o batismo no Espírito Santo é a condição para quem deseja se aproximar de Jesus. É a condição para quem deseja realmente ver o poder de Deus se manifestando. E eu digo pelo testemunho da minha própria vida. Hoje eu não seria padre se eu não tivesse, lá com a minha idade de 17 anos, se eu não tivesse sido lá batizado no Espírito. Quando é que eu fui batizado no Espírito? Não foi naquela experiência de oração, não. Aquela experiência de oração para mim era uma novidade. Eu fiquei maravilhado, eu fiquei assim transbordante, eu fiquei com um desejo realmente de beber da água viva. Mas foram alguns dias depois, quando eu me ajoelhei, depois de ter lido, relido muitas passagens da Bíblia, lido os únicos 3 livros que naquele tempo nós tínhamos, eu disse para mim mesmo, Deus tem mais para me dar. E eu fui até Deus e eu disse, Senhor, eu quero este mais que tu tens para mim. E naquela noite, eu não esqueço nunca, eu levantei os meus braços, comecei a louvar ao Senhor, e o Senhor foi realmente derramando do seu Santo Espírito, e Ele colocou na minha mente e no meu coração este propósito: vai e anuncia a minha palavra, porque eu estarei com você. Por isso, meu querido, por isso nós temos que entender, o batismo no Espírito é aquilo que faz a diferença, é aquilo que dá a qualidade na sua caminhada de cristãos. Existem 2 possibilidades: a possibilidade de você ser um cristão, ou que nunca vem na igreja porque você somente foi batizado, ou daquele que está na igreja, mas estar na igreja não faz a diferença em tua vida. Por isso, há muitos anos atrás, um grande homem de Deus, o cardeal Swenens, falando porque todo cristão precisa do batismo no Espírito Santo, ele disse, preste atenção, somos cristãos rasos, muitas vezes, somos cristãos medianos,
porque não permitimos que o Espírito Santo faça toda a sua obra em nós. E ele continua: se quisermos viver uma vida cristã plena, o poder que nós recebemos em nosso batismo tem que sair, diz o cardeal, do congelador. Precisamos de uma liberação do Espírito Santo. Eu acrescentaria uma outra coisa. Nós precisamos tirar do congelador e precisamos soltar o breque, porque nós sempre queremos ter o controle. Nós sempre queremos achar que Deus tem que se encaixar naquilo que a gente pensa, nas nossas ideias, e a gente não se rende. A gente não entrega realmente a nossa mente, a gente não entrega realmente o nosso coração. A gente não deixa o Espírito Santo agir. Por exemplo, quando a pregação da palavra está sendo feita, o teu coração tem que estar atento, porque Deus está te visitando. Deus está falando com você. Amém? Deus está batendo a porta do teu coração. Portanto, nós temos que entender que as palavras do cardeal Suenes, elas se tornam realidade diante das promessas que Jesus fez, por exemplo, em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, página 1383 da Bíblia Ave Maria. E Jesus estava ali, falando com os discípulos, Jesus ressuscitado, e ele diz: eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Repare, com estas palavras a gente percebe que Jesus disse: vocês não poderão fazer nunca nada, ou nada dará certo na vida espiritual, nos trabalhos que vocês realizarem, se vocês não estiverem cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo: eu vos mandarei o prometido. Permanecei na cidade. E só comecem a fazer alguma coisa quando vocês tiverem a certeza que vocês estão cheios do Espírito. E esta promessa de Jesus, ela se realizou aonde? Na sala do cenáculo. Estes homens e mais algumas mulheres, 120 pessoas, foram para uma sala ali no Monte Sião, que fica em Jerusalém. A sala de cima, aonde Jesus havia celebrado a Eucaristia, e lá ficaram em oração durante 9 dias. Quando chegou o final desta oração, o que é que aconteceu? Aqui em Atos, no capítulo 2, versículos de 3 a 4, página 1414 da Bíblia Ave Maria, nós lemos: apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Para algumas pessoas hoje em dia, aquela oração de línguas parece alguma coisa assim estranha. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade. Muitas pessoas acham: será que isso é católico? Eu pergunto: qual é a primeira igreja que nasceu da palavra de Jesus? Qual é a primeira igreja? Foi a Igreja Católica. Portanto, isso, durante 400 anos da nossa igreja, esteve presente. Na missa, esteve presente na oração pessoal, esteve presente na hora da pregação da palavra. Aquilo que você acabou de ouvir, que apareceu uma espécie de línguas de fogo que se repartiram, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Deus quer que esta experiência aconteça na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Amém? Desde o derramar do Espírito Santo, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, desde este derramar do Espírito Santo nesta sala aí do cenáculo em Jerusalém, nós somos surpreendidos por uma constante manifestação de conversões, curas, milagres
sinais, maravilhas. Quem lê o livro de Atos é o livro dos milagres do Espírito Santo. Quem lê o livro de Atos fica maravilhado. Fica maravilhado. Eu não esqueço, naquela semana, o livro da Bíblia que eu tive mais atenção, apesar de ler outras partes, foi o livro de Atos. E eu não esqueço que eu dizia: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero isso para mim. E eu dizia no meu coração: Senhor, eu quero levar isto para a tua igreja. Eu quero pregar isso, Senhor. Porque é isto que nós precisamos. Quantas vezes o nosso cristianismo é uma coisa meia assim, um leite que já está perdendo a validade. Né? Muitas vezes o nosso cristianismo é um leite que está perdendo. Sabe aquele leite rançoso? Né? Você já tomou leite rançoso, não percebeu que já estava há muito tempo, você vai lá. Né? E quantas vezes o nosso cristianismo está nesta situação? Por isso eu repito, Deus quer esta realidade de maravilhas, de alegria, de esperança, de louvor. Deus quer esta experiência para mim, para você, para toda a igreja. O motivo pelo qual muitos batizados, muitos católicos dizem: eu não sou praticante, ou são inconstantes, é a falta do poder do Espírito Santo. O batismo no Espírito é a resposta de Deus para o mau funcionamento da fé e é a reativação do poder que a gente recebeu um dia no nosso batismo, depois foi confirmado no crisma, teria que ser alimentado a cada Eucaristia. Por isso, meu querido e minha querida, é muito importante a gente deixar o Espírito Santo agir. Primeiro benefício, nós temos a experiência do amor de Deus. Aquilo que está em Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, página 1077 da Bíblia Ave Maria. Deus diz: amo-te com amor eterno, e por isso estendi a ti o meu favor. Levante a sua mão. Que o Espírito Santo derrame no teu coração esta experiência do amor de Deus. Lá onde você está cansado, triste, desanimado, lá onde você está ferido, que este amor te cure. Amém, amém. O segundo benefício do batismo no Espírito, a fé é ativada, a fé é despertada, Deus se torna real. A palavra de Deus salta quando você a lê em seu coração. A oração toma forma de poder. A Eucaristia deixa de ser uma obrigação para ser uma necessidade, porque você sente que é Jesus que está presente, derramando graça sobre você. Amém? O terceiro benefício do batismo no Espírito, nós aprendemos a nos deixar dirigir pelo Espírito Santo. É isso que nós temos que aprender. Jesus não fazia nada sem antes pedir a luz de Deus. É aquilo que Jesus prometeu. Jesus, quando falou do Espírito Santo no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 26, página 1405 da Bíblia Ave Maria, disse: o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Isto quer dizer, como é que o Espírito Santo vai dirigir a tua vida e fazer você lembrar e viver a vontade de Deus? Se você lê a palavra. Amém? Por isso que eu dizia, quando você é batizado no Espírito, a Bíblia salta, entra no teu coração, não é uma coisa chata. Amém? Quarto benefício, nós passamos a compartilhar a nossa fé. Nós passamos a levar aquilo que a gente recebe para os outros e a gente chama os outros para estarem conosco.
A gente perde aquela vergonha que muitas vezes a gente tem de falar da obra de Deus em nossa vida. A gente perde esta vergonha. Amém?